Seja bem-vindo a mais um Humana em Movimento, onde trazemos informações e conteúdo de qualidade para beneficiar a sua saúde. E estou sempre aqui, acompanhado dos meus sócios, amigos, e hoje com mais um sócio, que é o meu irmão, para trazer esse conteúdo tão importante. Seja bem-vinda, Giovana. É um prazer enorme estar aqui novamente. Me chamo Giovana Alvim, sou nutricionista e psicóloga e atendo lá na Clínica Humane. Thiago. Olá a todos. Thiago Alvim, irmão de Giovana. Também estamos É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Eu sou médico ortopedista, com especialização em cirurgia do joelho, tratamento também utilizando os ortobiológicos e intervenção em dor. E hoje vamos mergulhar no universo do pé e tornozelo. Uma honra de estar aqui com meu irmão, novo sócio da Clínica Humane, que também atua há bastante tempo com as cirurgias e também patologias do pé e tornozelo. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, também é uma honra estar aqui. Eu sou o Dr. Daniel Sadiguski, médico ortopedista, especialista em medicina e cirurgia do pé e tornozelo. Bom, pé é uma área bastante ampla, tem muitos problemas no pé, né? Então, qualquer região do pé pode estar provocando um sintoma. E a gente teria um tempo limitado para falar de todas essas coisas do pé. Então, hoje a gente poderia focar em algo mais específico, que é mais comum, e aí a gente ir abrindo o leque aí dos problemas dos pés. Com certeza. Seja bem-vindo. Eu sou o Dr. Davi Sadiguski, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, intervenção em dor, focado nos estudos das terapias celulares e também do trauma do esporte. E, obviamente, gostaria de trazer conteúdo e também ouvir um pouquinho da trajetória. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória no pé e tornozelo, na ortopedia, o que te levou a fazer essa especialidade e também a inovar nos tratamentos. Eu comecei minha vida fazendo ortopedia na residência no Hospital das Clínicas aqui na Bahia, e pela diversidade de problemas que a gente vê nos pacientes, né, eu me identifiquei mais com o pé, por ser uma área mais independente, que você não dependa de muitos auxiliares, não dependa de uma estrutura médica hospitalar também para você ficar dependente de várias estruturas. E aí eu simpatizei pelo pé e tornozelo. Aí eu fiz minha especialização em São Paulo, inicialmente na Escola Paulista, que é a Universidade Federal de São Paulo. Logo em seguida eu fui para Nova York, nos Estados Unidos. Fiquei um período lá na New York University, que é a Universidade de Nova York, que é aqui tem esse hospital especializado em ortopedia, que é o Joint Diseases. Depois de um tempo, comecei a trabalhar já como especialista aqui na Bahia e achei a necessidade de ir para um serviço mais especializado, um hospital voltado para pé e tornozelo na Suíça. Para isso, ainda teve o lance, eu ainda aprendi a falar alemão para poder me comunicar melhor lá na Suíça. Claro. E aí é um hospital de maior referência na Europa. A gente via pacientes que vinham de várias partes da Europa, Itália, Alemanha, França, e só para procurar esse hospital para resolver os problemas mais complexos. Eu gostei muito do período que eu passei lá. E aí, sentindo a necessidade, depois de toda essa especialização, de ter um AP+, eu fiz mestrado na Universidade Federal da Bahia. E eu acho que é isso aí. Aí depois de lá, retornou e fez o mestrado. Isso. Perfeito. E ele já atua, né, bastante tempo e sempre tem aquela pedra no sapato, né, o calo no pé. Quais são essas patologias que realmente chegam no consultório, que você tem tido uma abordagem direcionada e inovadora também, mas pode
começar falando das patologias mais comuns que chegam no consultório. Sim, eu diria que o problema mais comum no pé seria a fascite plantar, porque envolve tanto o praticante de atividade física, que é mais comum no praticante de atividade física, mas também no cidadão comum, na pessoa, no sedentário, também evolui com essa fascite plantar. Pessoal, o que é fascite plantar? Que todo mundo fala. pergunta Essa dor na sola do pé é justamente uma inflamação na membrana que recobre o assoalho do pé, na sola, né? E por motivos diversos. A pessoa pode estar acima do peso e aí, com isso, fazer uma sobrecarga. Que não é o caso de Giovana, né? Não, tô dizendo, porque ela trata isso. Então, aqui a gente Pode tá ser o meu no- caso, por exemplo, um salto alto. Pode ou não? Pode ser também. Porque a pessoa que usa muito salto alto leva muito ao encurtamento Isso. da musculatura do pé, né? Dos tendões ficam encurtados. É quando você vai pisar sem o salto alto que você estica os tendões, estica a membrana e aí provoca. Olha aí, mulherada. Perfeito. Mas muita gente acha que é só pela sobrecarga no calcanhar, né? No solado. Isso aí estaria mais envolvido no praticante de atividade física. A pessoa que corre, né, que o primeiro momento ali quando a pessoa está correndo, quando está andando, que bate primeiro o calcânio, né, o choque do calcânio no chão e aí vai acomodando o resto do pé, já transferiu essa energia do calcânio para o médio pé e o antepé, mas o primeiro a sofrer é o calcânio. Então, aquele choque do pé ali vai durante vários minutos, horas, a pessoa correndo e aí vai massificando essas estruturas ali da sola do pé, provoca inflamação e aí é dor. Mas quando você fala fascite plantar, todo mundo pergunta se é esporão, né? O esporão já seria uma consequência deles, né? Uma entesopatia, que é basicamente uma reação de defesa do organismo diante de uma inflamação exagerada. E como uma região inflama muito, inflama por muito tempo, em qualquer parte do corpo, o organismo se defende jogando processos inflamatórios, né, para poder combater aquilo e acaba calcificando aquela região. Então, assim, eu não sei se pra você, mas pra mim, todo mundo que eu falo de fascite, aquela dor na sola do pé, doutor, não é esporão, não? Então existe a... Popularmente conhecido como esporão. Esporão, mas na realidade já se Sabe, esporão seria já uma fascite cronificada que já evoluiu para uma entesopatia com calcificação lá. E aí você vê no raio-x, né? E na radiografia tem aquela imagem semelhante, é como se fosse um esporão de um galo. E aí por isso que fica aí, fizeram a VB, o termo, né? Mas pode uma botinha ali de osso, né? bem conhecido, né? E aí a gente sabe que tem a fascite, tem outras dores no pé também, né? Que incomodam bastante, chega muito pra gente também, até pra uma abordagem inicial no tratamento da dor. Qual é aquela que te marca mais, com as situações do consultório que te marca mais, mais desafiadora, né, no tratamento? Eu diria as deformidades graves, porque às vezes envolve procedimentos múltiplos e aí você tem que mexer em várias regiões do pé, no calcânio, no antepé, e até chegar a um resultado com o objetivo de você corrigir uma deformidade no pé. É você conseguir tornar o pé sapatável, né, que ele entre no sapato, ou que você possa colocar ele numa órtese. Então, tem que tornar o pé sapatável, plantígrado e ortetizável, quer dizer, de uma maneira que você corrija os problemas ali, as deformidades do pé, de maneira que você torne o pé funcional. Agora separando aquelas lesões de trauma, né? Torções, entorses, mas a gente tem as patologias crônicas, que a gente tem conversado bastante, que é o que a gente recebe muito lá na clínica. E aí tem os atletas, né? Tem os atletas que têm se lesionado, mas também tido dores constantes, que requerem tratamentos repetidos. E para você, acho que chega muito também esses atletas, né? Sim, principalmente atleta corredor. O corredor de rua
o bem treinado, o bem preparado, ele faz um aquecimento antes, alguns exercícios de alongamento, e isso permite o pé ter mais flexibilidade na sua atividade. O que acontece muito, isso é uma coisa até para qualquer atividade. Eu jogo tênis e eu vejo que o pessoal chega para jogar, não faz um preparo, já chega, entra na quadra, pega a raquete e vai jogar. Mesma coisa com o corredor. O cara bota o tênis ali e vai para a rua correr. O cara não se prepara, então o pé tá frio, né? Usar esse termo, o pé não tá preparado para aquela atividade, e o cara vai e corre 10 quilômetros ali de vez. No outro dia, a mesma coisa, no outro a mesma coisa, o pé chegou, ó, para que eu não tô aguentando não, eu vou inflamar aqui, mostrar um sinal que você não pode fazer isso que você tá fazendo. Aí, Não, e fora que tem uma técnica para correr, né? Não é simplesmente botar o tênis e sair correndo. E também o tênis é importante, né? Sim, A escolha do tênis, né? E pra gente que faz joelho, também vida com esporte, também a gente recebe essas patologias não cirúrgicas do pé e tornozelo. Uma coisa que a gente vê muito é que os pacientes, eles realmente não se preparam antes, eles não enxergam a necessidade do preparo da musculação, ou seja, do preparo muscular, biomecânico, para que ele consiga subir de nível ou aumentar a carga de função, de trabalho, né, ou esportiva. Então, isso é uma coisa que a gente tem alertado bastante. Você tem alguma estratégia para orientar seu paciente, convencê-lo dessa necessidade? Como é que você faz? assim, a princípio, a primeira coisa que o especialista em pé observa no paciente é a estrutura do pé. Se o pé é cavo, tem a pisada supinada; se o pé é plano, tem a pisada pronada; ou se o pé é neutro, que é um pé ideal ali para tudo. E aí você precisa atuar de maneira inicialmente conservadora para corrigir essa pisada, né? Com os alongamentos. O pé cavo é o pé ruim para o corredor. A pessoa que tem um pé cavo tem a fáscia plantar, que é a sola do pé, encurtada, os tendões da planta do pé encurtados, os tendões da parte interna do pé e do tornozelo encurtados, e aí isso provoca um choque quando você corre, que estica esses tendões de uma vez e desencadeia uma dor forte. Então a pessoa tem que ter um preparo. A pessoa que tem um pé plano, não. É menos comum a pessoa ter uma fascite plantar tendo um pé plano, que já é um pé, como é que eu diria, A carga é mais distribuída no pé inteiro, vamos dizer assim, né? E a fáscia como é que eu diria, ela é mais Flexível? ela é mais preparada a suportar elementos de choque quando a pessoa corre, que é aquele esticão ali que o pé sofre, ele suporta. Então, e os tendões também sofrem com esse pisado. Você pisando no tendão e você vai correr durante 1 hora, 10 quilômetros, e aí você está fazendo o seu pé não preparado, sofrer uma atividade de impacto dessa aí é problema na certa. E você é corredora, né, Giovana? Não, gente, não sou corredora. Mas eu me atrevi, foi. Eu fui convidada aí para participar de uma corrida agora, essa semana. Foi uma experiência incrível, mas engraçado que durante a corrida eu pensei exatamente isso. Que eu nunca fiz corrida, né? Então eu olhei para as pessoas e falei, gente, será que eu tô correndo correto? Porque tem assim, eu vejo gente assim, que não é correto, diz que é assim, né? E tem realmente o pé. Como é que você vai? É o calcanhar e o pé inteiro. Eu fiquei na corrida pensando nisso e observando as pessoas, e foi muito engraçado isso. Eu falei, não é tão simples colocar o pé e sair correndo, né? Depois fiquei, inclusive, com a lombar doendo. Mas tudo bem. Sinal que eu fiz alguma coisa errada aí. Mas é interessante isso. Mas eu sempre soube que o pé plano não era interessante. Inclusive, Tanto que as crianças, por exemplo, eu lembro que meu filho falaram que era para andar na areia, né? Então, uma coisa assim do tipo, ou é coisa da minha cabeça?
Tem 10 anos atrás, tá? Fala muito isso. Posso dizer que tenha mudado, é isso que eu quero saber. Tirar a musculatura, né? Se falava muito isso. Mas o pé plano é melhor para o corredor do que o pé cavo. Tá, mas para uma pessoa normal, vamos dizer assim, o ideal é eu ter um pé cavo ou tanto faz? É melhor ter um pé mais plano. Ah, interessante. O ideal, o perfeito é o neutro. Aham. Mas se eu tivesse que escolher Escolher. entre ter o pé cavo e o pé plano, eu preferia ter um pé plano. Certo. Interessante. E assim, você correu, eu participei de um grupo biomecânico de estudos, ainda participo com um grupo, tem um grupo de WhatsApp, mas a gente se reúne. E dos estudos que a gente mostrou é que o pé, não vou desmerecer sua especialidade, mas o pé não é o culpado de tudo, né? A gente bota muita culpa no pé durante a corrida, durante alguns esportes, mas a gente precisa lembrar que existe toda uma biomecânica, Tudo conjunto, todo o conjunto que tem desde o quadril, joelho, pé e tornozelo, também todo o estabilizador, o core, então é um corredor que vem lá de cima até o pé, né? Então, ter esse preparo muscular, ter essa correção ou essa adequação biomecânica, não necessariamente uma correção, né? Ele tem que ser o mais natural possível, mas um preparo biomecânico adequado é fundamental, né? Às vezes a gente acha muito que a gente tem que corrigir o pé, vamos corrigir a passada, mas não é só a passada, né? Tem muito mais coisa ali para a gente corrigir, e aí esse conceito da biomecânica faz todo sentido e precisa ser discutido com o paciente. E por isso o preparo muscular, né, faz uma grande diferença. Fora palmilhas, fora os alongamentos, né? A gente pode também abrir mão, lançar mão de palmilhas, que corrigiam o formato do pé, tornando o pé de uma maneira mais adequada para a corrida. Então, hoje se fala muito em tênis para pisada supinada, tênis para pisada pronada, e aí esse tipo de calçado ajusta. Mas, na verdade, resumindo tudo, o melhor tênis é aquele que você se sente bem. É o que você calçar ali, né? Você se adapta. Exatamente. Você comprou um tênis de R$ 2.000, de placa de carbono, lindo, maravilhoso, mas aí você corre, poxa, esse tênis está me causando dor no pé, então não prestou para você. Exatamente. Inclusive, algumas lojas especializadas em tênis, elas hoje disponibilizam até uma esteira para o paciente calçar o tênis e dar uma corridinha ali de 5 minutos, 10 minutos, se sentir. Interessante. Né? Se o tênis fica bom, se ele se adapta. Então, eu acho que realmente caiu um pouco por terra essa questão, que antigamente se falava muito da questão da pisada e do tênis adequado para pisada. Hoje é justamente isso, é você provar o tênis, dar uma corridinha, sentir o que realmente, né, funciona para você. Esse é o tema que desperta paixão, né? Talvez seja o principal tema. E quando a gente fala de atleta, eu gravei até uma entrevista recente e fiz uma busca extensa na literatura. Eu já tinha participado no passado sobre esse assunto, né? Sobre essa questão das biomecânicas. Tem um estudo bem interessante que ele coloca eletrodos no pé e no calçado e o paciente corre e mostra que o pé, o movimento que o paciente faz no pé, independe do calçado. Ele faz o mesmo movimento antagônico ou errado no pé, independente daquele calçado que ele está ali, daquele Não vai coxinho, não alterar em nada. Então, não adianta coxinho para pé pronado, para pé supinado. Quando vocês falam pé pronado e supinado, para mim, que sou uma leiga, seria o quê? E para, né, você que está aí nos escutando. Mostrando visualmente, é o pé que pisa Para dentro. Aqui é o supinado, né? Ele pisa para dentro, que é o pé com a cava maior. O apoio Assim, faz todo na borda lateral. Perfeita. E o pronado, ele pisa com a parte de dentro e expõe a parte externa do pé. É como se na pisada ele jogasse a parte anterior para fora no pronado e ele jogasse a parte de dentro do pé no supinado. A gente percebe isso, eu percebi, né? Quando acabou a corrida, tinha um rapaz na minha frente e eu olhei o tênis, do desgaste do tênis dele tava impressionante, me chamou a atenção, eu falei, como é que ele consegue correr? Geralmente você vê quando você usa muito tênis, aí você observa ali região de maior desgaste, você consegue perceber como é mais ou menos sua pisada. Você é mais na borda externa, na parte mais interna do... Foi impressionante. Algo interessante é que você vê um calçado desse, né, Daniel? Você pode falar melhor.
Que aí o que que o paciente pensa? Então eu preciso colocar um coxim, né, nessa área onde está sendo esmagada, mas você vai esmagar o coxim. Então, Qual é a solução? Existe uma solução? A solução definitiva aí seria a cirurgia. Mas para um atleta mais de elite, Ele não vai querer parar. não recomenda. se fosse uma cavacidor, né? A indicação maior seria a dor. Eu fui para um curso na Alemanha uma vez e que o palestrante começou mostrando o que é que faz com esse pé aqui. Aí era um pé plano e aí o pessoal, discutia, opera, não, usa palmilha, faz isso, que quando abriu a foto era o Usain Bolt. Aí, vai, faz a Vai fazer, né? Exatamente. Isso. E existe uma idade para se intervir nesses casos ou não? Tipo, criança é melhor? Ou... Isso é um tema meio controverso, mas os locais onde eu fiz especialização, onde eu estudei, claro que existem outros locais que indicam não mexer, deixa assim que o tempo vai dar certo nisso. Mas assim, é como você falar para um dentista, o dente está torto, não vai usar aparelho? Não, usa uma palmilha ali para dar um conforto para a criança usar. Não é aquilo que vai curar. Isso aí realmente o tempo é o que vai. Mas você vai deixar assim? Vai deixar alguma coisa, você pode fazer alguma coisa. Isso. E trata não só a criança, né? Os pais. Vai pros pais. Aí todo mundo pergunta ainda das botinhas, né? As antigas botinhas que você usava. Na nossa infância tinha, né? Alguns colegas que caiu em desuso, né? Caiu. Não existe mais botinha. Mas e usa o quê, por exemplo? Porque há um tênis O tênis normal. Não, no tênis normal. Tira a palmilha original e coloca a palmilha à sua medida ali. Muitos casos que antes eram tratados como patológicos, com o passar do tempo você vai observando que vai criando uma cava, o pé vai ganhando um jeito e acaba ficando quase normal, próximo ao normal, né? Então, às vezes tinha um excesso de tratamento, né? Desnecessário, inclusive. Tinha amigos. Exatamente. E essas botas, então, eram um trauma terrível para as crianças. Imagina, usar uma bota preta para as que meninas. Utilizavam para chutar, inclusive, né? As meninas, então, ter que usar uma botinha preta daquela ali, horrível, parecendo um coturno militar. Botas, aparelhos, alguns aparelhos de pé e joelho também, né, que caíram em desuso. E a bota era algo que, pelo que a gente até vê hoje, baseado em todos os artigos, trabalhos que vieram depois, né, que tratava muito mais a família, que a família pressionava muito, mas vai deixar meu filho assim, aí o médico não passava, dizia que não precisava fazer nada, aí não, vamos para outro, não é possível que eu não possa fazer nada. Até um passava aquela bota, tá tudo bem, agora vai dar certo. E os trabalhos mostraram que, na verdade, existe uma evolução natural, que não vai corrigir, a bota não vai corrigir, vai ter o mesmo pé independente da bota. Então, isso trouxe mais conforto para nossas crianças, né? Graças a Deus. E uma outra coisa interessante com relação ao calçado, porque se a gente não vai pensar em pé supinado, pé pronado, né, que isso é muito confuso, isso foi algo muito comercial, né? Então, as grandes redes de calçados se aproveitaram muito desse tópico. Você ia até na loja e eles testavam o seu pé para decidir com você qual era o sapato, né? Era como se você dissesse que para você correr você tem que ter dinheiro, né? Tem que ter recursos. Sim. E aí depois veio a ideia da corrida minimalista, né? Então, se você dá muita rigidez ao pé, talvez seja pior. Então, você correr descalço ou com um solado mínimo que apenas proteja o pé, causa menos rigidez, menos patologia, menos dor. Eu participei de alguns estudos assim também, e a gente via que realmente os pacientes tinham menos dor, ou às vezes corria da mesma forma que alguém que estava com calçado caro, preparado, específico para o pé. Então, em resumo, assim, o que a gente pode dizer de fato para o paciente? Qual é o melhor sapato? Já sabendo que não existe o melhor, né? Mas qual é o melhor tênis? O que a gente diria? Para a corrida? Para a corrida. Como eu ia dizendo, tem pessoas preparadas que podem correr com qualquer tipo de calçado.
Tanto que na maratona de Boston, eles têm um índice de recorde para o barefoot running, que é a pessoa que corre descalço, e a pessoa que corre com Crocs. Eu imagino, pô, Crocs é um calçado assim que é confortável. É confortável, mas poxa, para correr. Correr deve ferir ali, poxa. Mas eu vi também que tem tênis que são proibidos. Você já viu isso? Uma lista, eu achei super interessante. Eu não tinha Como se visto. fosse eu um não sei- doping. Não, que você não poderia utilizar. Eu falei, meu Deus, o que é que deve ter desse tênis? Será que impulsiona a pessoa, né? Uma tecnologia. Uma tecnologia que vai dar uma vantagem ali, que é acesso aos Bem componentes deles. interessante isso. Isso de corrida, se indica muito o tênis de placa de carbono. Hoje é o que tem mais estudos em cima disso, tal, não tem muita flexibilidade, mas que dá um maior suporte para o pé ali, para o pé pisar com mais estabilidade. E aí dá um conforto melhor para o corredor. E a gente fica naquela era assim, do que é necessário e do que é conforto. Porque muito paciente procura a gente sabendo qual tênis eu preciso correr, né? E a outra coisa, qual tênis eu preciso para tratar o meu problema. E aí, a mensagem que a gente tem que trazer, baseada em todas as evidências, é que não existe o tênis ideal. Porque não é só o pé que causa o problema, é um conjunto, é toda uma correção biomecânica, muscular, é um preparo adequado. E uma outra coisa importante é que tem gente que vai correr bem sem calçado, minimalista, vai ter menos dor, menos problema, e tem aqueles que precisam de um calçado, sim, confortável e estável. Fora isso, não tem evidência para mais nada, não é isso? Isso. Bacana. Então, acho que isso traz mais conforto para todo mundo, né? Que quer correr, que está preocupado com calçado. Então, use um calçado estável, né? Que te dê conforto, que seja confortável. E o que o Thiago falou, teste antes. Você pode ir numa loja que já tem uma esteira, ou tem a oportunidade de testar, ou você testa com a possibilidade de devolver o tênis depois de 2, 3 dias, está dentro do direito do consumidor, né? Você pode devolver depois de 3 dias. Gostei, pronto, troca. Lá na clínica, isso é mais importante, aparelhos de baropodometria para testar a pisada, né? E com isso a gente já decidir junto também qual o melhor tipo qual a pisada e qual o melhor tipo de calçado que se deve usar. E quanto a isso também, né? O que é que a gente... Poxa, e quando é que opera então? Quando é muito pronado, quando é muito supinado. Quando causa sintomas, se o pé dói porque ele é muito supinado, o pé cavo varo, ele é muito torto, para dentro ou para fora, então aí se trata. Se não deu certo usando pomilha, fazendo alongamentos, procedimentos menos invasivos para tentar alongar e corrigir, não deu certo, pronto, cirurgia. E um pé assim também influencia no joelho? Sim, né? Sim. Ou não? Não, com certeza. Às vezes você foi É um dos fatores de risco para sobrecarga mecânica do joelho. Se são deformidades no pé, né? Então, pé plano, você pode levar uma sobrecarga. Então, tem sempre uma articulação acima, uma articulação abaixo, pode ser influenciada Para compensar. por uma alteração, né, biomecânica. Tanto que sempre existe aquela discussão na nossa especialidade, né? O que é que corrige primeiro? A cirurgia de pé que tem de corrigir o joelho primeiro, que antes era RSIS. Quem nasceu antes, ovo ou a galinha? Exatamente. Agora, existiam algumas lesões do pé de alguns esportes que até não são muito comuns, né? Aqui, pelo menos, a gente não tem aqui no Brasil. Mas tem colegas que têm essa prática, né? Que têm essa oportunidade. Então, por exemplo, o snowboard. Eu tenho sócio que tem a oportunidade de... Faz eu lhe falar, é um esporte que você trabalha a musculatura intrínseca do pé absurdamente, velho. Porque você tem que ficar o tempo inteiro aqui, ó, jogando o pé pra cima e pra baixo dentro da bota, a bota apertada ali. No final do dia, seu pé é musculatura. Essa bota pesada. Para esquiar também. E são coisas que no dia a dia você não usa aquela musculatura dessa forma, velho. É impressionante. Eu fiquei realmente assim, impressionado como é exigido esse tipo de trabalho da musculatura intrínseca do pé, né? Mas tem muita patologia, né? Tem muito, não patologia, mas também trauma, né? Com snowboard, esqui, né? Apesar de não ser muito comum aqui no Brasil. Mas assim, o problema mais comum de trauma do tornozelo é a torção. É entorse do tornozelo. É o baba do final de semana. Acho que
todo mundo que você conhece, Meus filhos que eu diga. uma grande maioria já teve alguma torção, que mínima que seja, mas já teve. E é uma grande preocupação é justamente a questão da condução, né? Dessa entorse, né? A pessoa teve ali entorse, acabou de se lesionar. Qual seria o tratamento mais indicado para aquele momento agudo, né? Como seria a condução ali? Acabou de acontecer um entorse. Como você orientaria o paciente naquele primeiro momento? E os princípios básicos de tratamento de entorse, que seria imobilização, compressão com gelo para diminuir o edema, aliviar a dor, elevação para também evitar fazer com que o sangue desça e não fique o pé para baixo e o sangue desce para o pé e ele incha mais ainda, então elevar, usar gelo, imobilizar, né, para dar o descanso aí para permitir ele cicatrizar, e sintomáticos. Aí você procurar emergência para poder fazer uma radiografiazinha, porque por mais que a gente ache que às vezes não teve uma fratura ou algo mais grave, né? Ah, tô pisando, não fraturou. Nem sempre é assim, né? Sim. Então, às vezes o paciente chega até pisando e pode acontecer de ter ali uma fraturinha, alguma coisa escondida, né? A gente tem resultados excelentes com ondas de choque, para tratamento pós-torção. Sim. Mesmo que tenha uma fraturinha ou que tenha um edema ósseo, né? O edema ósseo é aquela dor, é aquele dolorido ali no osso de uma torção ou de uma pancada que sofreu ali. E aí essa terapia de onda de choque, que são ondas eletromagnéticas envolvidas ali com a cicatrização e o alívio da dor, tem tido um resultado muito bom. Que a gente tem lá na Noni, né? É bom a gente passar um pouco da nossa experiência com as ondas de choque, com o laser de alta intensidade, que tem trazido analgesia, aumento da taxa de cicatrização. Recuperação mais acelerada, né? Exato, então tem sido bem interessante a gente disponibilizar essas tecnologias. E agora, como o Thiago falou, tem essa fase inicial aguda, mas os pacientes ligam para a gente e querem orientação se deixa no gesso, deixa na tala, se coloca só um imobilizador tipo RoboFoot, aquela bota maior, mais larga, ou se coloca só um estabilizador. Qual é a recomendação real ali sobre isso? Eu acho que gesso ou tala gessada é coisa do passado. Não sei. Eu vejo mais. Para essas coisas, ainda bem. Aquele sofrimento. Era o sofrimento. A pessoa ficava com aquilo ali por dias e dias, não conseguia tomar banho de nem lá para coçar aquilo ali. Chegava. Calor de Salvador. E esses pacientes encontravam era coisa ali dentro, né? Que ele usava para coçar e ficavam os objetos. E o cheiro? A caneta Bic. A caneta perdia lá dentro. Então aí É mais preferível usar um estabilizador de tornozelo, que é uma tornozeleira reforçada, né, que visa o movimento lateral do tornozelo. A bota já seria o exagero. Eu prefiro reservar o uso de bota, essa bota RoboFoot, para situações mais graves, que tem uma fraturinha, uma coisa assim que não desabilite tanto o paciente. Até no pós-operatório de uma reconstrução de ligamento, você pode usar um estabilizador de tornozelo. Tem um resultado bastante eficiente. E alguns são muito desabilitam o paciente não fica de muleta, sem pisar, com aquele gesso. Vocês podem não utilizar nada também, né? Só muleta, né, para proteger. Sim, sim. Bacana. Agora, das terapias que a gente tem, as patologias do pé e tornozelo, chega muito pra gente. Agora, você também na Humani, eu sei que você também já faz, já tem estudado bastante, aplicado, que são as terapias celulares, nas tendinopatias do calcâneo, na fascite plantar. Conta um pouco sobre sua perspectiva desses tratamentos, que agora está em grande ascensão. A gente tem visto aí congressos acontecendo. Nós temos um curso Ortobios que acontece na Humani, com médicos do Brasil inteiro, e também a nossa experiência já de alguns anos com as terapias, e tem sido bastante animadoras com relação aos resultados. Conta um pouquinho da sua experiência pra gente. Esse curso da Ortobios é muito bom. Eu já tive
a honra de participar e os resultados que eu tive e a progressão do acompanhamento de pacientes que eu tratei com essas terapias celulares foi muito bom. Só tive resultados excelentes. Para fascite plantar, eu já fiz tanto com células-tronco colhidas da medula óssea, né, que a gente chama de BMA, quanto de PRP, já fiz também. E os resultados são realmente bastante animadores. Isso, se ainda tiver algum resquício de não ficar 100%, a gente associa com onda de choque. Tem o CIS, que é o sistema superindutivo, também sondas eletromagnéticas. E esse arsenal de terapêutico que a gente tem, que tem provocado reações cada vez mais animadoras nos resultados dos pacientes. Feito, ainda mais quando a gente consegue combinar, né? Quando a gente consegue combinar essas terapias, Com a tecnologia. tecnologias, com as aplicações, com os bloqueios. O Thiago recebe também, tem bastante experiência, né? Tenho tido aí bastante casos de tendinite de Aquiles, né? Aquela dorzinha ali na região atrás, naquele ossinho ali atrás do pé. Muito comum, né? O calcanhar de Aquiles. O famoso calcanhar de Aquiles, e aquilo ali, assim como na fascite plantar, muitas vezes é uma lesão que vai cronificando, o paciente às vezes não cuida corretamente no início, então aquela lesão aguda vai cronificando, vai degenerando o tendão, e chega muitas vezes o caso do paciente já ter uma ruptura parcial, né? Então, a tecnologia das terapias celulares, você acaba estimulando ali uma regeneração tecidual, que muitas vezes o pé já é, por si só, um local do nosso corpo que é pouco vascularizado, né? Por isso, muitas vezes, né, tem algumas complicações relacionadas a isso. Então, já chega a poucos vasos sanguíneos, a região do tendão é uma região menos vascularizada ainda. Então, quando a gente faz essas terapias, a gente auxilia o nosso corpo justamente na regeneração tecidual. E é isso que, assim, me encanta bastante esses tratamentos, porque, na realidade, a gente utiliza as células do próprio paciente para que aquilo ali possa ajudar ele na melhora e na regeneração daquele tecido que está danificado. Perfeito. Eu também tenho bastante experiência com o plasma. A gente tem lá agora na Humane uma experiência com plasma gel, também finalizando 2 estudos com plasma gel, que tem mostrado resultados também bem consistentes em comparação às terapias que eu vinha fazendo anteriormente, então tem me animado bastante. Mas eu não gostaria de deixar passar quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de evitar lesões ou prevenção de lesões. Além do exercício físico que a gente já comentou, a gente não pode esquecer do preparo do solo, né? Sim. Com relação à alimentação, Exatamente. você fala, não, é muito importante, né? E aí, até às vezes, o que a gente comenta aqui é que acaba tendo sobrecarga tanto no pé quanto no joelho, não só, também em função, né, do paciente acima do peso, né, e que acaba sobrecarregando, e também o preparo do solo para essas terapias celulares. Então, a gente precisa que o paciente esteja pronto, com a alimentação saudável, com as vitaminas e os minerais adequados, para que o corpo, aquele material que vai ser coletado, realmente consiga Ser de boa qualidade. ser de boa qualidade, exatamente. Perfeito. E é esse trabalho que a gente gosta, que a gente percebe que realmente traz resultados, que são os melhores porque foca no paciente, nas características individuais do paciente, que é um trabalho multidisciplinar. Perfeito. E aí, pensando, então, nos seus pacientes, agora que você faz parte da Clínica Humane, qual é a mensagem que você deixa para aquele paciente que sofre de patologias do pé, dores crônicas no pé e tornozelo, com dificuldade de melhorar, que tem ali um tratamento que ainda não foi tão eficaz? Então, qual é a sua visão, sua perspectiva de tratamento para esses pacientes? Primeiramente, eu me dirijo aos pacientes, às pessoas que ainda podem vir a se tornar pacientes, que a qualquer sinal de aviso do corpo, se aparecer uma dor ali no pé, porque o pé está dizendo, ó, você está fazendo besteira aí, você está fazendo alguma coisa aí que não está legal e está provocando dor, vamos ver isso aí, vamos tratar. Então, porque
Antigamente, o que se fazia era gesso, encaminhar direto para a fisioterapia e sem uma avaliação mais minuciosa, sem uma perspectiva de tratamento. Ó, vai tratar, se não resolver, volta aí que a gente vê outra coisa. Hoje em dia a gente tem um arsenal imenso. Diante de todas essas novas tecnologias e tratamentos com a terapia celular, a gente tem tido praticamente conseguido resolver o problema dos pacientes. E quanto mais cedo, né, procurar ajuda, melhor o prognóstico. Mais fácil. E melhor Melhor resultado. Tem muita gente que só aparece quando o problema... não suporta mais, né? Já chegou. Mas negligência, ele era ali esse ano, né? Exatamente. E finalizando mais um episódio, gostaria de ouvir as considerações finais, Giovana. Muito interessante entender mais, até esclarecer algumas dúvidas que para mim pareciam tão óbvias. Foi muito interessante ouvir. E é um prazer ter você agora conosco na nossa equipe. Com certeza vai ajudar muitos pacientes que realmente convivem com dores e têm bastante problemas. Legal. Thiago, Agradecer mais uma vez a todos aqui. Foi um papo muito bacana, esclarecedor. Né? É um tema muito comum no consultório, que muitas pessoas passam por isso. E é isso. Vamos lá. Até a próxima aí. e sempre buscando trazer conteúdo de qualidade, baseado nas evidências, que é isso que a gente quer, trazer soluções que possam, de fato, fazer mudar o contexto da sua patologia e mudar a sua qualidade de vida, devolver a qualidade de vida e permitir que você retorne ao seu esporte com qualidade, evitando que você sofra de lesões ou até mesmo novas lesões. Não esqueça de curtir esse episódio, se inscreva no canal, nos acompanhe, porque é sempre um prazer. Deixe o seu comentário, porque nós vamos ter o maior prazer em responder. Não esqueça. Até o próximo episódio. Até lá.